Sam Wheeler é a antítese do seu irmão Tex Wheeler. É um homem que abomina a violência, que quer viver no seu cantinho, com as suas coisas, com a sua fazenda, com o seu gado, sem nenhuma preocupação e sem nenhum incômodo e principalmente sem violência. É um cara que realmente é contra todo tipo de violência. Ele é um homem pacato e é essa a história que a gente vai acompanhar hoje. Até onde o Sam Wheeler vai continuar sendo um homem pacato. E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics, como eu falei, a gente vai acompanhar aqui nesse especial Tex Wheeler o Sam, que é irmão do Tex, que muita gente deve saber, e também se ler essa primeiro texto que tem aqui na segunda capa, já vai saber que o Sam Wheeler, ele não é vivo mais, ele não é vivo nos acontecimentos presentes do Tex. Ele era uma pessoa do passado do Tex, ele morreu, e essa história aqui a gente vê lá no passado, quando o Tex ainda era jovem, por isso na revista Tex Wheeler, né? Só que aqui a gente acompanha apenas o Sam Wheeler e não o Tex. O Sam e o Tex, eles são muito diferentes. Enquanto o Tex é esse cara impulsivo, esse cara que parte pra porrada, que quer caçar bandido, que até por si só é um foragido durante uma parte da sua vida, o Sam Wheeler, ele é o completo oposto disso. Ele herdou o rancho, né, da família do Tex e do Sam, do pai deles, quando o pai deles morreu. Ele herdou esse rancho e só o que ele quer é cuidar desse rancho. É cuidar das terras, cuidar dos animais, em certo ponto, né, se casar com essa personagem e ter uma vida tranquila, como o homem pacato que ele é. Só que circunstâncias atenuantes, externas, acabam por fazer com que ele tenha que deixar de lado essa paz que ele tanto almeja. O Sam vai acabar envolvido aqui nessa história com um amigo do passado dele, que se revela não tão amigo assim, e um outro grande amigo do presente dele que acaba deixando ele também trabalha para o Sam Wheeler e acaba deixando o rancho do Sam Wheeler para viver o grande sonho de ter o seu próprio rancho. Esses três personagens se encontram numa viagem de levar gado de um lugar para o outro para fazer uma venda de gado, né? Essa viagem não dá certo, muito por conta de uma traição que ocorre durante a viagem e o Sam Wheeler acaba vítima de um golpe. Ele acabou tendo que abrir mão dessa paz dele e recorrer à violência. Por causa disso, ele consegue finalizar a venda, depois de muito tiroteio e tudo mais, e ele fica com esse dinheiro. Os bandidos sobreviventes não querem deixar por isso. Eles querem, beleza, você conseguiu vender, então agora a gente vai atrás do dinheiro e do rancho. E é o que acontece aqui nessa história. No clímax dessa história, a gente termina ela com uma grande cena de forte, tipo Forte Alamo, aquela história em que o personagem principal precisa fazer preparativos para receber um grande ataque que vai acontecer, nesse caso aqui, no rancho dele. E o Sam, a muito contragosto, como aparece aqui na capa, ele pega uma arma e ele vai para o combate. Aqui a gente vê as circunstâncias que fazem o Sam se tornar um pouco mais parecidos com o irmão dele, o Tex, e como isso afeta ele. Isso afeta demais, por mais que ele não tenha escolha aqui, ou pelo menos aparentemente ele não tem, né? Porque a outra escolha seria morrer. Simplesmente levantar as mãos e falar, tá, leva tudo, eles vão matar ele, eles estão indo lá para matar ele no rancho. Ele acaba decidindo por agir junto com essa mulher que ela é uma namorada dele, digamos assim, né? Não se usava muito esse termo nessa época aqui, mas uma pretendente para ele. E ambos se escondem no rancho para receber essa corja de bandidos aí e resolver essa situação toda. Olha, a arte, que massa. Putz, essa página aqui, sensacional, página toda sem diálogos. O roteiro é do Roberto Recchione, que foi por bastante tempo curador e editor do Dylan Dog. As histórias do Dylan Dog, nova série que a Mitos publicou aqui no Brasil, elas são em boa parte de autoria do Roberto Recchione e elas contam justamente esse período onde ele era o curador do personagem, né? E os desenhos são do Stefano Andreucci. Olha só que linda essa página. É muito massa mesmo os desenhos e a arte. Eu gostei bastante do visual do Sam. O Sam, ele é parecido com o Tex, mas ele tem esse bigodinho que eu gostei bastante. A personagem feminina principal que aparece, que é essa daqui, eu realmente não lembro o nome dela, mas ela é bem desenhada também. Como é que é o nome dela? Susan. O nome dela é Susan. Olha só que lindo esse quadro dos dois aqui embaixo.
É realmente muito massa. E aí a gente vê aqui no final, como eu falei, essa situação de emboscada com a Susan e o Sam Wheeler tendo que proteger o rancho dos Wheeler de uma invasão que busca roubar e tomar tudo que o Sam tem lá, tudo que ele herdou, tudo que ele conquistou depois da morte do pai dele. E o Sam tendo que recorrer à violência e se sentindo muito como o próprio Tex. Que esse é o lado do Tex que ele abomina, ele gosta do irmão dele, mas ele abomina essa questão da violência. E aqui ele se sente muito mal de ter que recorrer à violência. Não é uma história que o Sam sai satisfeito com nada, por mais que ele saia incólume dessa história. Não é aqui que ele morre. Onde que a história do Sam, entre aspas, continua? Onde que ela é desenvolvida? Nas páginas principais aqui do Tex Wheeler. Aqui é um Tex Wheeler especial e nas páginas do Tex Wheeler a gente tem um desenvolvimento também do Sam, incluindo aqui a narrativa da história de quando ele morre. É nas páginas de Tex Wheeler 24, 25, 26, 27 e 28. Os Ladrões do Nueces, Acerto de Contas, Eu Passo del Norte, Os Traficantes de Coffin, John Coffin é o responsável por toda essa situação, e Texas Rangers. Aqui, nessas histórias, a gente vai ver o Tex contando, narrando um flashback, né, uma história do passado, que conta que fim teve o irmão dele, Sam Wheeler, e o que ele fez para vingar a morte do irmão. Então são histórias que se complementam, vale muito a pena ler todas elas. Na verdade, vale muito a pena ler qualquer coisa do Tex Wheeler. Eu recomendo para quem quer começar a ler Tex, que comece por Tex Wheeler. Pode começar por praticamente qualquer edição dessas que estão saindo agora, que são histórias, são edições mais parrudas, com 190 páginas mais ou menos, e elas possuem geralmente uma história completa. Então pode pegar uma dessas, tipo essa última que saiu, que é um remake de uma história antiga do Tex, agora sendo refeito para a revista Tex Wheeler, e entrar de cabeça no mundo do Tex com o Tex Wheeler. Se você gostar, o que é bem provável que vai gostar, tem muitas outras opções para começar a ler Tex. Tex Graphic Novel, Grandes Aventuras de Tex, Grandes Mestres, que são histórias focadas em desenhistas do Tex. Tem a Tex Mensal, tem a própria Tex Wheeler, tem Tex Gigante. Tex Gigante é excelente, são histórias fechadas. Cada ano sai uma, já está no número 39, e esse ano sai a Tex Gigante 40, no final do ano, pela Mitsui aí no Brasil. Qualquer uma dessas dá para começar a ler Tex, mas eu recomendo começar por Tex Wheeler. Então tá aí a minha recomendação, leia Tex Wheeler, leia os especiais de Tex Wheeler, pode começar por qualquer uma dessas. Obrigado por ter assistido até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, deixar um comentário, uma curtida e leia Tex.